Bom dia, excelentíssimos senhoras e senhores conselheiros integrantes do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Ceará, presente neste plenário. Declaro aberta a 8ª sessão extraordinária do Conselho Superior do Ministério Público, na forma prevista nos artigos 3º, parágrafo único e 15 de seu regimento interno e artigo 44, parágrafo 1º da Lei Complementar 72 de 2008. Realizaremos agora a conferência de quórum na forma do artigo 23, parágrafo 1º, a linha A, do regimento interno do Conselho Superior do Ministério Público. Presentes, senhores conselheiros. Dr. Plácido Barroso Rio, ausência, justificado por motivo de viagem institucional para o Crato. Presente, Dr. Marcos Tibério Castelo Aires. Presente, doutora Maria José Marinho da Fonseca. Presente, Dr. Francisco Marcos Lima. Presente, Dr. Antônio Alsuérdia Silva de Andrade. Presente, Dr. Pedro Casimiro Campos de Oliveira. Presente, doutora Maria do Socorro Brito Guimarães. Doutora Isabel Maria Salustiano Arruda Porto, ausência justificada por motivo de viagem institucional, conforme processo 38.926/2018-1, e a doutora Ângela vai chegar, já avisou que chegaria um pouco mais tarde. Então, totalizando, portanto, 6 conselheiros, verifica-se a existência de quórum legal para a abertura da presente sessão, na forma do artigo 15 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público. Registro a presença do excelentíssimo senhor doutor promotor de justiça, doutor Lucas Felipe de Azevedo Brito, na qualidade de representante da ACMP, Associação Cearense do Ministério Público. Senhor presidente do Conselho Superior do Ministério Público, em exercício na forma prevista no artigo 25 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público, em cumprimento da determinação do colegiado em sua 7ª sessão extraordinária, realizada no dia 03 de 10 de 2018, convocou a presente sessão extraordinária pela necessidade de apreciação de revisão geral da reforma do regimento interno do Conselho Superior do Ministério Público. Passo a palavra à Comissão de Reforma do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público. Com a palavra, doutor Pedro. Doutora Socorro, senhor presidente, na reforma do regimento, eu não detectei nenhuma alteração não, mas a doutora Socorro tem só um acréscimo aí num artigo. Pois não, doutor. Senhor presidente, demais conselheiros, bom dia. Em relação, senhor presidente, ao artigo 70, que fala do quórum das questões preliminares, tá certo? Então, eu acho que naquela sessão nós discutimos, foi colocado em votação a questão desse quórum, e acho que alguns disseram que seria o quórum qualificado, outros, eu acho que eu votei pela maioria, enfim, ficou maioria simples, e eu fiquei preocupada quando eu estava vendo ontem à noite, inclusive quando eu cheguei, conversei com o doutor Marcos, doutor Elsuérdio, que já estavam aqui, e me parece relevante a gente voltar aqui a essa questão, porque diz o seguinte, o artigo 70, como foi aprovado nas outras reuniões. As questões preliminares não suscitadas anteriormente e levantadas durante a sessão, após a conclusão do relatório e antes de iniciar a apreciação do mérito, darão ensejo às partes para manifestação no tempo de 5 minutos e serão decididas em votação aberta por maioria simples dos presentes. O que é que me ocorreu em relação a isso aqui? Normalmente, esse parágrafo aqui, essa seção aqui, ela trata de matérias em que, em tese, se requer quórum qualificado, ou seja, 6 votos. Então, se deixar desse jeito aqui, com a só maioria simples, uma questão preliminar poderia, digamos, se repercutir no mérito de uma decisão que requer quórum qualificado. Então, conversei aqui com a Elsuérdio antes, e o doutor Marcos até foi quem sugeriu que, quando terminar, chegasse aqui, maioria simples dos presentes, vírgula, exceto nos casos em que se exija quórum qualificado, se exija quórum qualificado, só para deixar resguardado essa questão, como está aí destacado em vermelho. Ok. Todos concordam com esse acréscimo? Eu gostaria só de fazer uma consideração, Pois não. ao que a doutora Socorro está colocando. Eu lembro que no dia que nós discutimos essa parte, nós fizemos uma
nós não, o Conselho, né, e a associação deu uma sugestão, uma separação entre o julgamento de mérito e o julgamento das preliminares, principalmente naquelas questões disciplinares. Tanto a Constituição como a nossa lei, elas exigem um quórum qualificado para as questões de mérito, né, e principalmente para a condenação de membro. E no dia da discussão desse artigo, o Conselho debateu muito a questão das preliminares. Qual foi a conclusão que se chegou? Apenas para reavivar a discussão. Um julgamento de preliminar, se ele for acolhido, ele sempre vai favorecer. Sempre vai favorecer, porque não se chegará ao mérito, não se chegará a uma condenação no procedimento disciplinar. Como a Constituição fala de um quórum qualificado para efeito de condenação e não fala de quórum qualificado para efeito de absolvição, não haveria prejuízo de se deixar a maioria simples no julgamento das preliminares. Eu me recordo bem dessa discussão que nós tivemos. Apenas para reavivar essa discussão, a ponderação do socorro é importante, eu não desconsidero de maneira alguma, socorro, é muito bom nós voltarmos a discutir isso. As duas questões. Mas, assim, eu lembro que nós também discutimos isso. Eu acho que seria interessante nós discutirmos de uma maneira global, né, para que seja uma construção a melhor possível. Pois não. Posso falar? Pois não, doutor. Doutor Lucas, eu compreendo muito bem a manifestação de Vossa Excelência, mas eu reputo que tão importante quanto são as duas situações. Tá certo? Como você disse, se você for acolher uma preliminar, e ela certamente irá pró-benefício, tá certo? Essa decisão pró-benefício, a meu sentir, com o quórum qualificado, ela vai dar mais respaldo. Mais respaldo. Porque quando você decide pela absolvição ou pela condenação, são decisões absolutamente importantes que têm o mesmo peso. Eu ainda vou mais além. Eu acho que a de absolvição ela tem um peso muito maior. Então, o acolhimento de uma preliminar, tá certo? A meu sentir, ela teria um peso muito maior, até porque prejudica, do que propriamente a decisão de mérito. Daí porque a gente sugeriu que fosse feita essa ressalva para que nós tivéssemos mantido, digamos assim, Suede, tu usou até uma palavrinha quando a gente estava conversando, legitimidade. Que tivesse mais legitimidade essa decisão, tá certo? Já que se exigiria o quórum qualificado. Eu sei que tornaria mais simples, até mais fácil de se fazer. Não estaríamos aqui no momento tal. E eu quero ressalvar outra coisa. Dificilmente, nessas questões, nós não vamos ter a presença de todos. Dificilmente. Sempre teremos, dada a importância da matéria. Às vezes já quer discutir uma coisa, não, deixa para quando estiver todo mundo aqui. Então não teria prejuízo nenhum. Apenas para fazer essa ressalva de que, se não tivesse o quórum qualificado, nós não colocaríamos em mesa. Eu entendo exatamente isso, mas teria essa colocação a fazer. Resisto à presença da doutora Ângela. Doutora Ângela, Vossa Excelência, porque todos já concordam com esse acréscimo aí ao artigo 70 do nosso regimento interno. Eu gostaria só, presidente, que, com toda deferência, claro que eu sempre tenho, saber, em face do que eu argumentei, o que é que Vossa Excelência entende. Ou se haveria algum prejuízo em face disso, ou se também assentiria com essa manifestação. Prejuízo, doutor Marcos, eu não vejo, não. Eu acho que a finalidade que está se buscando é bastante razoável. Agora, eu vejo que tornaria os julgamentos mais céleres, né? mais, digamos assim, pragmáticos, né? No decorrer do curso dos julgados. A minha preocupação maior era essa, né? Seria essa. Mas, sim, eu concordo que uma decisão de mérito absolutória, ela é muito melhor do que um afastamento de uma preliminar, com certeza, eu não tenho dúvida. É assim no processo penal, é assim no processo disciplinar administrativo, claro, né? A minha preocupação aqui era mais de dar um fluxo melhor, né? Enfim, que essas questões que são periféricas, né? Que não são de tão importância, que nós não dessemos uma relevância tão grande a elas, que são a questão das preliminares, né? Minha preocupação era essa. Mas eu só contra-argumentando, por favor. Não, Vossa Excelência. Preferência das mulheres. Muitas vezes a gente... Microfone, doutora Elsué. Tá.
Obrigada, desculpa. Muitas vezes a questão que é levantada em caráter preliminar, ela vai fulminar o julgamento do mérito. Por isso que a gente busca esse equilíbrio, naquilo que não seja exigido o quórum qualificado, então seria a maioria simples, né? Mas no caso, só nesse caráter, muitas vezes, na análise de uma preliminar, vai fulminar o mérito. Deixa eu fazer Aí, aqui uma... pode prejudicar ou Senhor presidente. beneficiar, né? É só nesse sentido. Ok. Doutor Não, Pedro. peraí. Senhor presidente, vamos aqui no caso prático. Quer dizer que se eu trago um PAD aqui para punição de um colega, eu tenho que ter um quórum qualificado para a sessão. Certo? Eu não posso vir aqui com... Se para punição eu preciso de 2/3, eu tenho que ter no mínimo 6 membros aqui. Certo? Eu preciso de 6 votantes, eu preciso de 6 votantes, certo? Aí é levantado uma preliminar. Tem 6 votantes. Qual é o quórum para essa? Qual é o quórum para essa deliberação qual é o quórum? É exatamente isso que se trata. Não, mas eu não estou entendendo isso aí, não. Não, porque, Pedro, me permita só tentar ajudar. As preliminares não é maioria simples? Deixa eu contribuir. Deixa eu tentar contribuir. É porque esse dispositivo aí, ele trata, digamos assim, com prevalência a questão do quórum simples. E a gente está colocando ali essa ressalva para que amanhã a gente não possa ter uma dúvida. E agora? Estamos diante de um PAD. E agora? Então a gente está colocando para não colocar um... Poderia até dividir, colocar outro dispositivo. Não, meu povo, mas presta atenção. Primeiro é o seguinte, quando você vai convocar uma sessão para julgar um PAD, certo? Se tiver, por exemplo, se tiver 4 colegas aqui de férias, não pode. Tem que ter pelo menos 6 votantes aqui. 6 presentes. 6 presentes. 6 votantes, não é não? 6 votantes. Tem que ser 6 votantes. Eu digo para você instalar a sessão. Para instalar a Você não sessão, começou a porque votar precisa do ainda? quórum. Que amanhã um chega e diz assim, eu estou Isso. impedido. Certo, eu mas sou é o seguinte, suspeito. você tem que ter o quórum mínimo aqui, porque como é que você vai fazer uma sessão para julgar um PAD com 5 membros? Você não vai. Eu sei, Não pode. Pedro. Aí é o seguinte, não, deixa eu terminar o meu raciocínio. Se você chama todo mundo para cá e está aqui na votação e aparece uma questão preliminar, não existe quórum para questão preliminar, não. Não existe quórum, não. Não existe quórum, não. Olha, Eu quero saber onde é que existe. Se vocês me disserem, no Código de Processo Civil, no Código de Processo Penal, Não, no não, canto aí, não, não. mas eu acho que não tem, não. Eu Olha, acho que não tem, não. Porque se chegou aqui, se tem 6 votantes aqui, certo? Se for 4/3, se for 4/2, morreu a questão de ordem. Por isso é que nós estamos... Mas é maioria simples, metade mais um, amigo. Não é maioria qualificada. Não existe maioria qualificada para votar isso. Eu entendo assim. Pode ser que a minha interpretação esteja errada. Pode até ser que eu não tenha essa sapiência toda, mas pelo que eu sei, na hora que você está aqui na sessão votando um PAD, por exemplo, se tem uns 9 membros aqui, certo? Se tem uns 9 membros aqui presentes, certo? E nós temos, se for a maioria absoluta, a maioria simples vai ganhar. Metade mais uma questão preliminar. Só não vai ganhar, só não vai ser punido, porque a lei exige lá que para ser punido ele tem que ter 2/3 do voto. A nossa lei não fala em votação qualificada para preliminar, não. De jeito nenhum. Oi? Não é desimportante. Eu não entendi, foi porque Não precisaria de julgamento, não. Peraí. Não precisar de julgamento. Entenda, Pedro, o que ela está falando. Relevante. Relevante, sim. Recebeu? Não, ok, ele recebeu, mas aí é o suédio, digamos, eu entendo que ele não recebeu. Então, é uma questão aparentemente simples que você pode decidir pela maioria. Agora, se for um resultado em que vá influenciar no julgamento definitivo, que será fulminado por uma questão de mérito, aí sim, doutor, aí faz sentido colocar esse exceto em caso que esse exista. Se o senhor defende a expulsão, não precisa nem então do
artigo 70. Doutora, a senhora me desculpa, mas eu sinceramente eu não vejo onde é que isso cabe isso aí, não. Porque Então é o não seguinte, precisa do questão artigo 70. preliminar é questão preliminar. Ele é resolvido por maioria Doutor Pedro, simples. essa matéria do artigo 70, ela já foi aprovada. Só é o acréscimo, nós estamos discutindo Não, aqui. É eu só o sei, acréscimo. eu estou Não, discutindo sei. é porque eu acho que esse acréscimo aí não tem necessidade. Porque eu sinceramente... Doutor, Vamos- então não vamos aqui. precisa nem Vamos dizer. aqui. Então o senhor está dizendo que não precisa de coro, ok? Mas, As doutor questões Pedro, se não preliminares prejudica, serão discutidas. Precisa de coro, doutor, porque tudo para votar precisa coro, porque tem que ter um coro mínimo. Existe um coro mínimo, mas para votar, mas não existe o coro qualificado aí, como a senhora está dizendo, porque assim, se fosse uma questão preliminar, ela exigisse o coro qualificado, ela precisava de quantos votos? Ela precisava de 6 votos para ser aprovada. Não existe isso. Doutor, é maioria simples, excetuando-se os casos em que se exige o coro qualificado, Eu não doutor. concordo com isso, não. Bom, É a minha proposta, doutor. Coloque em Eu não votação. concordo com isso. Eu não concordo bom, com isso. vamos. Então quer dizer que não é para ter quórum? Minha filha, é para ter coro. Tudo tem coro para votação. Tudo tem coro. O que você não pode exigir é num dia de um PAD que você bote uma maioria qualificada para votar uma preliminar. A nossa lei diz que você tem que ter maioria qualificada para você punir o colega. Tá lá, 2/3. Para você punir. Eu estou dando um exemplo. Para punir o colega. Se, vamos dizer, preliminar de prescrição. Levantada a preliminar de prescrição. Aí você tem que ter 2/3 para poder votar preliminar. E não é uma Não, preliminar não. que vai fulminar o Sim, mérito? minha filha, vai fulminar, mas não interessa. A qualificadora é para punir, não é para julgar uma preliminar. Porque as preliminares são para isso, minha filha. Porque o que é a preliminar? Houve uma nulidade, houve uma irregularidade, prescrição. O que é que vai ser alegado? Não é, eu não entendo, porque se tivesse lá, a lei dizia que era qualificado para aquela preliminar. Pedro, A lei não diz, não. Deixa eu só te dar um exemplo aqui. Doutor, quando Vamos eu conversei supor- com o senhor achou relevante. Aí agora o senhor surpreendentemente... Pedro. Doutora Socorro, a senhora me surpreendentemente desculpe. diz. Pedro. Mas a gente tem que pegar as coisas e refletir. O fato de eu ter conversado informalmente com a senhora não quer dizer que eu tenha levado esse assunto profundamente. Mas eu lendo ali, agora a senhora me desculpe. Pedro. Que exigir. Não, doutor, um momentinho. Exigir coro qualificado num negócio desse aí não pode. Doutor, Eu não é uma pode. exceção, Primeiro que a não lei está não, se exigindo a lei nada. não exige, nós não temos nenhuma parte da nossa lei que diga isso. Que para votar uma preliminar você tem que ter o mesmo coro da punição. Não existe. Pois onde é que diz que tem que ser por Não maioria existe, simples? não existe. Onde é que diz que Deixa tem que eu só ser por lhe dar um maioria exemplo. simples? Deixa eu só lhe dar um exemplo. Uma questão de autoindagação. Presta atenção. Nós estamos numa sessão. Aí o advogado que está fazendo a defesa, ou mesmo a associação, representando o interesse da parte, argua aqui, digamos assim, uma suspeição com relação... Suspeição, não estou nem falando de impedimento. Uma suspeição com relação a um dos votantes. Tá certo? Presta atenção. Não é temerário que metade mais um decida por sim ou por não sobre essa suspeição, porque a suspeição ela é subjetiva. Eu posso dizer, não, ó, não é o cara, ele não funcionou, não, mas ele estava se manifestando aqui favorável a isso e aquilo. Nós ouvimos isso. Ou então a notícia diz que ele fez um comentário, eu quero arguir a suspeição. Pelo amor de Deus, se você coloca maioria simples isso aí, então eu acho que a ressalva que se faz é exatamente exceto naqueles casos. Não sei se vocês me entenderam. Doutor, eu entendi, mas a minha compreensão é que o coro existe para punição. O coro é muito bem claro lá na lei. A lei diz que para você punir tem que ser com voto de 2/3. Certo? Tem que ser com 2/3. Aí você dizer que a preliminar também tem que ser com voto de 2/3, não existe isso lá, não. Eu acho que é assim. Eu não entendo isso aí, não. Bom, não havendo que queira mais discutir, então aprovado esse acréscimo ao artigo 70 por unanimidade, né, ao regimento interno do Conselho Superior do Não, Ministério. o Pedro discorda. Não, discordo. Por maioria, o Conselho Superior do Ministério Público aprovou Doutor Anjo, entendeu bem? o acréscimo ao artigo 70 no que diz respeito, exceto nos casos em que se exija quórum qualificado. Então, abstenção da doutora Olga. Agora, vou submeter o regimento interno na sua totalidade. Né? Eu ponho a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, submeto a matéria à votação. Alguma objeção ao regimento interno? Doutor Tibério, só para levantar um questionamento. Para mudar isso aí, como o senhor está dizendo que está mudando, não tem que ter o quórum?
Não? 2, 3, 4, 5, São 6, quantos? São 7. 6 votos. Tem 7. Tem maioria absoluta, doutor Pedro. Regimento é maioria absoluta. É maioria absoluta. Absoluta, doutor. Foi logo no começo do regimento que foi aprovado isso. Foi. Então, vamos lá. O Conselho Superior do Ministério. Foi votado logo no começo. isso. Doutor Marco Tiberi, também só... Doutor Marco Tiberi, só que eu me lembrei aqui da história da Tinha aquela vigência, confusão de viu? 2 terços e maioria absoluta. E a questão da vigência também, para a gente definir aqui. Vai passar sempre. Então, são 2 terços agora para votar. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Havia um atrito de normas. Era. E no regimento antigo. A maioria absoluta são quantos votos? Aqui. É porque toda vez a gente falava nessa maioria absoluta e 2 terços. É lá no começo da... Aí, maioria absoluta. Por maioria absoluta. Ok, doutor Pedro? Ok. Então- Doutor Marco Tiberi, só que a questão também da vigência, só porque já está em votação, né? O artigo 87, esse regimento entrar em vigor da data de sua publicação ou só a partir do 1º de janeiro de 2019? Pois é, que a gente ficou até de ver. Exatamente. Até porque as sessões que foram aprovadas em segunda... Mas a aprovação vai ser aprovada ainda, né? Vai ser Sim, aprovada mas e publicada. a publicação, doutor, é rápida. A publicação é hoje. Publica logo. Pois é, mas a vigência, estou falando da vigência a partir de janeiro de 2019. Exatamente. Então, tem que só ter essa isso. vocatio legis, né? Entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019. Ok? Então, todos aprovam. Não, vai- O que não impede sua publicação. Está aprovando esse acréscimo aí. Ok, né? Já o calendário. Então, o Conselho Superior, à unanimidade dos votantes, decidiu pela aprovação do texto final do regimento interno do Conselho Superior do Ministério Público, com emendas apresentadas e aprovadas nas quintas, sextas e sétimas sessões extraordinárias de 2018 e determinou, e a atual, né? E a oitava, está aqui, e a oitava. A oitava sessão extraordinária de 2018 e determinou a realização do expediente necessário a cargo da Secretaria dos Órgãos Colegiados. Fim dos trabalhos, declarei encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de Vossa Excelência e bom dia. E reabro a sessão extraordinária para se resolver o problema do artigo 70 do regimento interno do Conselho Superior do Ministério Público. A doutora Mazé já votou favorável, o doutor Marcos votou favorável, a doutora Suélia votou favorável, o doutor Pedro foi a divergência, a doutora Socorro é a autora da proposta e a doutora Ângela se absteve. Eu pergunto à doutora Ângela se ela acompanha o voto. Eu me abstive porque eu cheguei atrasada à sessão e não acompanhei as discussões, mas agora inteirada da matéria, me sinto apta a acompanhar o voto da maioria. Pois não. Então, o Conselho Superior do Ministério Público, a maioria dos presentes, aprova o acréscimo ao artigo 70 do Regimento Interno do Colégio dos Procuradores e Sandra, qual é a última data de sessão do nosso conselho? Então, aqui também, fim dos trabalhos, declaro encerrada a presente sessão, agradeço a presença Dia de Vossa 11 de... Pois, não, mas aí pode perguntar. Não, dia 11... Pessoal, dia 11 de dezembro, nosso almoço de despedida, certo?